capítulo 3. Vamos ler 2 versículos, o 14 e o 15. João 3, versículo 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o nosso grupo, entoarmos a Ele cântico, pois Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Convidamos a igreja para se colocar em pé. Nós vamos declarar que o Senhor é a única razão da nossa adoração. Confiante fui ajudado.
Abra sua Bíblia em Números, capítulo 21. Números 21. Versículo 4 ao 9. Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Oremos. Ó Deus, nós estamos reunidos para aprendermos mais da Tua santa palavra, Pai. Nós confessamos as nossas limitações, tanto para entender a Tua palavra, e também, ó Deus, as dificuldades pessoais que nós temos, a dificuldade também em expor a Tua palavra, e por isso lhe rogamos o Teu auxílio, a ação do Teu Santo Espírito, para nos iluminar e para nos capacitar, a fim de que sejamos instruídos pelos Teus preceitos, por Tua palavra, para que façamos a Tua vontade, para que vivamos de acordo com os Teus preceitos. Ó Deus, fale conosco, pois nós carecemos do Teu auxílio. E capacite-nos, ó Deus. É o que nós lhe pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre a serpente do deserto, e aqui nós temos uma foto que tiramos do evento. Claro que não, né? É meramente ilustrativo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: o que essa história tem a ver conosco? A que nós lemos aqui no capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Nós, principalmente aqueles que foram criados em um lar evangélico, conhecem essa história. E algumas histórias que nós lemos, a impressão que dá é que são histórias, e de fato são, muito distantes de nós, em termos cultural, principalmente quanto à época, né? E alguns de nós têm dificuldade em aplicar este ensino, este relato, e tirar lições e aplicar às nossas vidas atualmente, né? Então a pergunta é: o que será que essa história tem a ver conosco? Será que essa história aconteceu em uma outra dimensão e que nós temos pouco a aprender com ela? Será que não temos posturas semelhantes ao que o povo teve no deserto? O que será? O que nós aprendemos? Lendo rapidamente, como nós lemos, o que vem à mente dos irmãos? O que vocês podem tirar como lição deste relato? Paciência, muito bom. Que mais? Fé. Não murmurar. Quem mais? O que os irmãos citaram, nós vamos tratar desses aspectos, da fé, da paciência, de não murmurar. E conforme nós formos expondo o assunto, os irmãos vão perceber que nós temos muitas coisas semelhantes àquele povo. E que aquela história
de algum modo, é a história de nossas vidas também. Primeira lição que nós aprendemos é que Deus tem o seu povo. Deus sempre teve um povo, a qual Ele escolheu na eternidade, chamou na história, agiu providencialmente em favor deste povo, ensinando-os, cuidando deste povo. E nós estamos falando de um texto que está em Números, né? Números faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o Pentateuco ele tem 2 divisões básicas. Primeiro, de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, nós temos a criação, temos a queda, que começa no capítulo 3, e nós temos também o julgamento de Deus, se referindo aqui ao dilúvio. Nós temos o julgamento de Deus, mas temos também a Deus preservando a família de Noé. Lembre-se, Deus tem um povo, não é? Então Ele preserva a família de Noé. E há uma segunda divisão que nós vemos Deus fazendo uma aliança com o seu povo escolhido. Ele faz essa aliança com Abraão, no entanto, essa aliança que Ele faz com Abraão se estende aos seus descendentes. E Deus faz uma promessa a Abraão. Qual era a promessa? Que faria dele uma grande nação. E que através do pacto com Abraão, através da sua descendência, toda a terra seria abençoada, seria bendita. Não é? Exatamente. Né? E quando nós lembramos dessa promessa de Deus abençoar a terra por meio da descendência de Abraão, isso nos remete a quem? A Cristo. A Cristo. Então nós vemos o cuidado na Bíblia mesmo, a cronologia mostrando que o Messias viria, que seria descendente de Abraão. Aí depois nós temos ali Isaac, Jacó. E depois a promessa é reafirmada com Davi, mostrando que o Messias seria da tribo de Judá, filho de Davi, e temos o cumprimento no Novo Testamento. Não é? Então nós vemos então que Deus tem o seu povo, e nessa segunda parte, quando Ele faz uma aliança com Abraão, nós percebemos que os livros seguintes vão trabalhar alguns aspectos da vida deste povo. Primeiro, em Êxodo, nós vemos Deus livrando o seu povo do cativeiro do Egito. Do cativeiro, para não confundir, né, com o cativeiro babilônico, mas tirando o seu povo da opressão do Egito. Eles estavam como escravos, e Deus então usa a vida de Moisés, dando a eles o livramento. Em Levíticos, nós vemos Deus mostrando um aspecto muito importante que Ele quer ver no meio do seu povo, que é a santidade. Chegamos então em Números. E Números, no hebraico, o livro aqui é no deserto. Obviamente vai falar do quê? Do povo no deserto. E qual é a dinâmica? Qual a dinâmica da relação do povo com Deus no deserto? Como que é essa relação do povo com Deus? Conturbada, né? Com mais detalhes, como os irmãos diriam? Desobediência, a oscilação em relação à fé, falta de confiança. E como Deus trata esse povo? Será que Deus olha e fala, olha, eu já estou esgotado com a atitude de vocês, com a falta de confiança, com o fato de vocês oscilarem, né? Já estou esgotado, eu vou abrir mão de vocês. É isso que Deus faz? Não. Nós vemos então em Números o povo sendo provado no deserto, né? Mas ele também está sendo purificado. Deus vai trabalhando, Deus vai agindo na vida daquelas pessoas que estão ali no deserto. Não é? Em Deuteronômio, nós vemos a renovação da lei e da aliança
de Deus com este povo a qual ele escolhera. Então nós temos então essas duas principais divisões do Pentateuco, né? A primeira, a criação, queda e julgamento, depois a aliança com Abraão, que se estende aos seus descendentes, e Deus mostrando que ele livra o seu povo, ele exige santidade, ele prova, ele purifica, em Deuteronômio ele renova essa aliança com aquele povo que ele escolhera. Agora, quando nós nos voltamos, nos focamos ao texto que nós lemos, nós vemos que este povo tem alguns atos estes que não nos são exemplares. Que atos são esses? Quais são os atos do povo nesta passagem? Do versículo 4 ao 9. O que o povo faz? Reclamam. O pastor Maurício falou? Eles falam contra Deus. Na sequência, versículo 4 diz: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Qual o primeiro ato do povo? Impaciência. É isso que diz o versículo 4. Está claro aqui. O povo se tornou impaciente no caminho. Por quê? Se os irmãos lerem aí no capítulo 20, versículo 14 ao 21. Quem achar, por gentileza, use o microfone e leia. Quem quiser ler, né? Quem achar, acho que a maioria. Vai ler, Lucas? Enviou Moisés de Cádiz, mensageiro ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Com nossos pais desceram ao Egito, e nós, no Egito, habitamos muito tempo. E como os egípcios não maltrataram a nós e nem a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade no confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Ok. O que aconteceu aí? O povo está no deserto, eles estão peregrinando pelo deserto, e eles estão agora de frente à cidade de Edom. E lembre-se que aquelas cidades muradas, né, para se defenderem dos inimigos. E eles queriam o quê? Passar no meio da cidade, que era o caminho mais fácil. Então eles pedem então autorização para as autoridades locais para que eles passem com o povo de Israel no meio daquela cidade. E é interessante que nós vemos que no deserto eles guerreiam com as outras nações. Mas agora com Edom eles têm uma postura diferente. Eles não entram em guerra. Por quê? Por que será? Porque Edom e Israel eram nações irmãs. Os israelitas eram descendentes de Jacó. E os edomitas? De Esaú. Então eles eram nações irmãs. Então eles pedem então autorização para que eles passem com o povo no meio da cidade para cortar o caminho.
E qual é a resposta dos edomitas? Vocês não vão passar. Talvez eles tivessem medo. Puxa vida, um povo enorme. Nós abrimos as portas. E se eles inventarem de nos atacar? Como nós vamos nos defender? Então eles dizem, vocês não vão passar. Eles têm agora que circular, rodear Edom. Então imagine que você está, seu carro quebrou, você está indo para Mogi e você chegou em Guaianazes. Aí eles fecham o município e dizem, você não vai passar por aqui. Você deve dar a volta. Né? Qual a sua reação? Você vai gostar, né? Você está sem carro, já é ruim. Agora imagine naquela época. Não tinha asfalto, o sol escaldante do deserto. Será que eles receberam essa notícia bem? Claro que não. Eles tiveram então que rodear Edom. Então o versículo 4 de Números 21 diz, então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Eles rodearam a terra de Edom. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15, ele se referindo a este evento, olha a definição que eles vão dar do deserto. O que diz aí? Deuteronômio 8, versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água da perdeneira. Ok. Quais são as características desse deserto? É um deserto grande e terrível. Tinha o que lá? Serpentes abrasadoras, como nós vamos ver adiante, escorpiões e de secura. Não havia água. Então repare, eles estão agora rodeando por um deserto terrível. E qual é a reação do povo? Porém, o povo se tornou, versículo 4, impaciente. E é interessante a palavra hebraica aqui, que é traduzido como impaciente. Uma tradução literal dessa palavra seria que a alma do povo encurtou-se. Você fala, piorou, melhor impaciente mesmo, né? Mas é interessante que esse encurtar, a alma do povo encurtou-se, lembra de uma expressão nossa que é uma expressão brasileira que é muito usada. Quando nós identificamos uma pessoa com facilidade para se irar, ela é considerada uma pessoa de pavio curto. Então a alma daquele povo se encurtou. Ou seja, eles ficaram com o pavio curto. Eles se iraram. E o contrário de impaciente, uma pessoa paciente, né? Uma pessoa que é paciente, ela é também chamada de uma pessoa longânima. E o que significa uma pessoa longânima? Uma pessoa tardia em irar-se. Olha só, o impaciente aqui, ele é curto, ele se ira rápido, tem um pavio curto. Mas uma pessoa longânima, ela é tardia em irar-se. E alguns dizem, né, que a palavra longânimo do latim tem a ideia de ânimo longo. Né? E lá em Gálatas 5, versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito, abra lá. Podem ler. Pode ler, quem achar. Longanimidade, fruto do Espírito. E a palavra no grego aí é macrotimia. Macro, te lembra alguma coisa? O grego grande, né?
e timia é ira. Aí você junta as duas e fala, então é uma ira grande. É isso que é longanimidade? Não, a ideia é de uma pessoa que demora muito, né, macro, até irar-se. Mas esse povo é o oposto disso. Eles encurtaram, sua alma encurtou-se, eles se tornaram pessoas de pavio curto. Então eles se tornaram impacientes. E a impaciência levou ao quê? Versículo 5. O que acontece aqui? E o povo falou contra Deus. O hebraico, a preocupação maior dos verbos em hebraico não é o tempo, quando aconteceu. Não é essa a preocupação maior. Se está no presente, no futuro ou no passado. Mas a ênfase do hebraico é como aconteceu. E aqui a ideia é de que foi uma ação intensa. Eles falaram contra Deus, de uma forma muito hostil. De uma forma que nós vemos que foi uma forma que demonstrou o quê? Rebeldia. E o texto diz, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Contra duas autoridades. Autoridade superior, parece primeiro, que é Deus, e a segunda autoridade, Moisés. Então o povo se rebelou contra quem? Contra Deus e contra Moisés. O povo foi incapaz de conter sua impaciência ao ser conduzido a uma região estéril, uma região desértica, e o povo cansado, ameaçado pelos perigos do deserto, fala contra a autoridade de Deus e contra Moisés. Então o povo se rebelou contra Deus e contra Moisés. E depois, o que nós lemos? O versículo 5, ainda no versículo 5, o povo falou contra Deus e contra Moisés, e eles falaram o quê? Isso mesmo. Eles dizem, por que nos fizestes subir do Egito? Subir do Egito é uma coisa ruim ou boa? Boa. Eles se livraram de uma situação difícil, de uma situação que eles estavam sendo oprimidos. E, segundo os estudiosos, a palavra Egito, que é Mitzraim, é da terra de aflição, uma tradução literal. Então, Egito é uma terra de aflição. Então, eles subiram, Deus tirou por meio de Moisés o povo do Egito dessa terra de aflição, dessa terra de opressão. Então, isso era uma coisa que deveria trazer a eles alegria. Mas não. Então, nós vemos impaciência, rebeldia, e agora com essas palavras. Por que nos fizeste subir do Egito? Isso são palavras que demonstram gratidão? Contrário. Então nós vemos impaciência, rebeldia e ingratidão. Eles se tornaram pessoas ingratas. Na aflição da escravidão, Deus liberta o seu povo, demonstrando grandiosamente o seu poder no envio das 10 pragas, na abertura do Mar Vermelho, e ele resgata então o seu povo com mão poderosa do Egito, dessa terra de aflição. Eles estão agora no deserto. No deserto eles têm sede, e que Deus faz? Faz a água sair da rocha. O povo tem fome no deserto, o que Deus faz? Manda o maná. Eles enjoam do maná, e o que Deus faz? Manda codornizes. O povo no deserto é muito quente, óbvio, sol escaldante. E o que Deus faz para proteger o povo do sol? De dia tinha o quê? Uma nuvem. À noite, muito frio. Como Deus então cuidava do seu povo à noite? Tinha uma coluna de fogo.
as roupas cresciam com eles. Repare que Deus não só tinha tirado eles do Egito, como tinha preservado eles na peregrinação do deserto. Estão percebendo que este texto fala sobre nós também? Muitas das vezes, nós, quando provados, nos tornamos impacientes, temos uma atitude rebelde. Talvez você não fale, não blasfeme, não fale contra Deus, mas talvez você pense, em seus pensamentos tenha uma atitude rebelde contra o Senhor. E depois da rebeldia, você se esquece que Deus tirou você da escravidão do pecado. Pois nós vivíamos segundo o curso deste mundo, Deus tirou. Segundo o príncipe da potestade do ar, Deus nos tirou desse poder. Segundo os nossos desejos pecaminosos, Deus nos tirou desse poder. E Ele nos abençoou no decorrer de nossas vidas. Mas aí você esquece de tudo isso. Você se torna impaciente, rebelde e ingrato. E era assim que o povo agia. Eles haviam se tornado impacientes, rebeldes e ingratos. E eles dizem: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem o quê? Fastio deste pão vil. O que é fastio? Isso já está enjoada, né? E algumas traduções traz a expressão: a nossa alma abomina este pão. E que pão era esse? Era o maná que caía do céu. Era a expressão da providência de Deus. Os irmãos percebem que eu tenho a língua presa. Tem palavra que eu me enrolo para falar. É isso mesmo. Eles estavam abominando aquele pão desprezível, que era o maná, a expressão da providência de Deus. E isso era ingratidão. Mas eles continuam. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Para que morramos neste deserto. Ok, então significa que Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo da terra de aflição, passar pelo Mar Vermelho, para que eles morressem no deserto? Era isso? Era esse o propósito de Deus? Deus tirou o povo do Egito para quê? Para levar eles para onde? Para a terra prometida. Para uma terra onde manava leite e mel. Mas quando eles dizem, para que morramos neste deserto, eles estão expressando o quê com essa afirmação? Eles tinham certeza da promessa de Deus? Eles confiavam? Estão expressando confiança na promessa de Deus? Nós vemos o que então? Incredulidade. É um povo impaciente, rebelde, ingrato e incrédulo, que não acredita mais nas promessas do Senhor. E o que vem depois da conclusão dos israelitas é o argumento de que naquele deserto não havia nem pão, nem água, e o maná originário da providência divina era desprezível. É interessante que esta é a última ocasião no Pentateuco em que se menciona que Israel murmurou a respeito do alimento. É a última. Daí em diante, depois dessa correção de Deus que virá, eles não reclamaram mais. Acho que eles aprenderam a lição. Não é? Então é a última vez que aparece eles reclamando do alimento e desejando as iguarias do Egito. A despeito dessas atitudes do povo, como Deus irá reagir? Quais são então os atos de Deus? Versículo 6. O que nós vemos?
Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. Qual é o ato de Deus? Qual é o primeiro ato de Deus? De juízo, de disciplina, de castigo. É assim que Deus vai agir com o seu povo. Mas essa disciplina, ela tem um propósito. Não é uma expressão de ira que pode acontecer com um pai em relação ao filho. Ele perdeu a paciência e ele foi lá e bateu. Mas ele não tinha propósito nenhum a não ser demonstrar a sua irritação com seu filho. Que quebrou um vaso, quebrou a TV, a janela. Mas a disciplina de Deus, ela tem um propósito. É a disciplina que gera arrependimento. Porque as serpentes vêm, picam, mata boa parte do povo, e qual é a reação do povo? Se arrepende. E é interessante que no hebraico, a ideia aqui, quando fala que Deus mandou entre o povo serpentes abrasadoras, eu até comentava hoje com a Renata, como é interessante, quando você para meditar na palavra de Deus com calma, quando você não lê correndo. Mas a ideia de que o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, então o Senhor mandou, é uma ação intencional de Deus. Ele causou essa situação. E as serpentes fez aquilo que era natural, que era morder. Ele causou aquele evento. E naturalmente as serpentes então morderam o povo. Isso nos mostra que muitas das vezes Deus usa circunstâncias de nossas vidas para nos provar e para nos corrigir. Circunstâncias acontecem naturalmente, mas houve uma causa, a vontade do Senhor. Deus usando essas circunstâncias para nos disciplinar. E eu até citei um exemplo, conversando, que às vezes nós somos pessoas orgulhosas, autossuficientes, e nós até nos esquecemos disso, passa desapercebido por nós. E de repente acontece uma situação na qual nós perdemos o controle, não conseguimos agora administrar bem a situação, então agora nós nos damos conta de que dependemos de Deus. Então Deus usou aquela circunstância essa que foi acontecendo naturalmente, mas que nos mostrou uma lição que possivelmente não aprenderíamos de outro modo. E é isso que Deus faz. Ele então disciplina o povo. E a consequência dessa disciplina é o arrependimento do povo. Mas um outro ato. Então diz o texto: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aí a consequência é que veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Havemos pecado. Eles reconhecem o seu pecado. A ação disciplinadora de Deus, por meio das serpentes ardentes ou abrasadoras, leva então o povo à confissão de seus pecados. E só um adendo: as serpentes são chamadas abrasadoras aqui, que segundo os estudiosos, é que a picada da serpente ocasionava uma inflamação que causava uma sensação ou edemas que queimavam a pele. Então, aquela sensação de que onde ela havia picado estava queimando. Sendo assim, a inflamação causada pela picada os levou a chamar essas serpentes de serpentes abrasadoras. E essas serpentes são muito comuns no deserto. Então é o que eu disse anteriormente. Deus não fez com que aparecessem aquelas serpentes. Elas já estavam ali. Mas Deus causou que elas serpentes se espalhassem e picassem o povo. E eu lembro que, estudando esse texto, eu vi, parece que tem 3 tipos
de serpentes. São 3, tem uns nomes que só biólogo gosta, né? São 3 tipos de serpentes, que é Aedes carinatus, uma das serpentes, que é considerada uma das serpentes mais rápidas do mundo, que vive nos desertos de areia do Sinai. Tem uma outra espécie, que é Cerastes, e essa daí possivelmente não tenha sido porque ela só tem um veneno suficiente para matar pequenos roedores. E tem uma outra, que é a Carpet Viper, que é uma serpente que chega a 2 metros de comprimento. Não sabemos qual, mas uma delas foi, uma dessas espécies, né? Que picou então o povo. E a reação do povo é reconhecer o seu pecado. Eles dizem: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Eldo? Uhum. Alguns. Que uma boa parte, muitos do povo morreram, né? Uhum. Não tiveram oportunidade de arrependimento, então, né? A coisa era séria lá. Deus agiu de uma forma chocante, né? E o povo percebeu: ou a gente se arrepende, ou vai morrer todo mundo. E eles então reconhecem o seu pecado e se arrependem. E eles vão então até Moisés. Eles reconhecem seus pecados, ele diz: pecamos. Eles haviam pecado, o pecado já havia sido consumado e a consequência era a morte. Depois eles identificam este pecado, citando por ordem de importância as pessoas envolvidas em suas ofensas. Eles dizem: pecamos porque falamos contra Deus e contra ti. É a mesma estrutura. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. E eles reconhecem aqui: nós falamos de fato contra Deus, a autoridade principal, e contra ti, contra Moisés. Eles admitem que falaram intencionalmente. Eles usam o mesmo verbo que aparece no início, quando eles falam contra. Eles dizem: olha, de fato, nós falamos com ira. Nós falamos de uma forma hostil contra Deus e contra Moisés. E em seguida eles pedem que o castigo seja aplacado por meio da mediação de Moisés. Eles dizem: Moisés, ora. Você que vai orar, você que tem que orar. Ora para Deus. Ora para Deus. Vemos, portanto, que o ato disciplinador de Deus tinha um propósito: o arrependimento, o qual é evidenciado pela confissão de pecados. Moisés ora a Deus, e qual é a resposta do Senhor? Versículo 8. Versículo 8 disse o Senhor a Moisés o quê? Exato. Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. A palavra hebraica para haste aqui refere-se a um poste de sinalização, mostrando que aquilo era um sinal, não algo que tinha um poder em si mesmo. Não era algo supersticioso, mas era algo que servia do quê? De sinal da providência do Senhor. É um sinal e não algo em que seja atribuído algum poder. Não tinha poder algum naquela serpente, naquela haste. Era apenas uma sinalização. Nós vemos uma observação aqui, que o mandamento contra a feitura de imagem foi um mandamento contra construção de ídolos, né? Que você pode falar: puxa vida, eles estão fazendo imagem agora? Não é esse o caso. O mandamento contra a feitura de imagem foi um mandamento contra a construção de ídolos. E Deus não ordenou que Moisés fizesse um ídolo, mas sim um símbolo para qual o povo deveria olhar com fé, porque eles deveriam crer na palavra de Deus, não é? E quando o povo, mais para frente, quando o povo começou a atribuir
algum poder à serpente e começou a adorá-la, isso muitos anos depois, nós vemos que lá em 2 Reis 18, versículo 4, Deus manda então derrubar aquela serpente. Por que é importante nós dizermos isso? Porque alguns vão usar isto como argumento para se usar imagens. Olha, Moisés não fez uma imagem, por que nós não podemos fazer? Mas quando aquela imagem deixou de ser um objeto de sinalização e anos depois se tornou um objeto de idolatria, Deus mandou então destruí-la. Isso nós encontramos em 2 Reis 18, versículo 4. Mas ok, feito esse parênteses, nós percebemos que a serpente de bronze que Moisés fez era uma expressão, era um sinal da providência de Deus. E a providência de Deus tinha o propósito, que era levar o povo a crer. Porque o povo havia duvidado. Era um povo incrédulo. Mas Deus diz, vocês têm de olhar para a serpente de bronze. E aquele que olhar será então curado. E é óbvio que só olhava quem cresce na palavra de Deus. Então a providência de Deus vai levar o povo à fé, à confiança no Senhor. Para que o homem tivesse acesso à providência salvadora, era necessário que ele cresce na palavra de Deus, dita por meio de Moisés, e olhasse para a serpente. Um outro ato de Deus, então, é o livramento. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, que é este poste de sinalização. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eis então o livramento do Senhor. E porque Deus, quem viu, viu, quem não viu, vai ver depois. E porque Deus demonstrou a sua disciplina, providência e livramento. Será que era porque o povo era bonzinho? Não. Nós vimos que eles só demonstraram atos ruins. Mas Deus fez o quê? Uma aliança com Abraão, que se estendia a seus descendentes. E é muito interessante essa aliança. E eu entendo que o clímax deste evento é a providência de Deus. É a providência do Senhor. É o clímax deste texto. Deus havia chamado Abraão, havia feito uma promessa para ele. Vamos ver lá em Gênesis 12, versículo 1 e 3. Nós já havíamos perguntado e nós vamos ler agora este texto. Gênesis 12, versículo 1 e 3. Pode ler. Podem ler. Quem sabe? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok. Eis a promessa. E lá no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor reafirma essa aliança com Abraão. Estou encontrando aqui o versículo. Ok. Versículo 7. Pode ler. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra em herança. Até o versículo 11, por favor. Ao que lhe perguntou Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho.
Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Ok. Agora, nós vemos mais para frente que o Senhor, então, Abraão, ele tem uma visão que o Senhor passa no meio aqui daqueles animais que estavam partidos. Então, aquilo ali era um costume da época, quando alguém fazia uma aliança com outro, dizia, olha, eu vou partir esses animais, nós vamos passar no meio desses animais. Se acontecer de um dos dois falhar com aquilo que prometeu, que aconteça com o que aconteceu com esses animais. Seja partido no meio e apodreça. Então os dois firmavam essa aliança. Mas depois Abraão adormece, ele sonha, e qual é o único que passa pelo meio? É somente Deus. Porque Deus sabia que a aliança que ele reivindicava, que ele tinha com o seu povo, somente ele poderia cumprir. A parte do homem, ele já sabia que era uma parte falha, oscilante. E Deus faz bem para o homem, porque ele tem uma aliança. E ele é fiel, não ao homem, mas à aliança a qual ele fez. Até mudaram o hino que nós cantamos muito, né? Tu és fiel, e antes era fiel a mim. E agora o hino está, tu és fiel, fiel assim. Não é? É isso? Por quê? Porque Deus é fiel não a nós, mas à sua aliança. Ele vai cumprir a sua aliança. Mesmo que falhemos, mesmo que sejamos infiéis, Deus é fiel. E Ele então disciplina o seu povo e leva ao arrependimento. Ele age de forma providencial por meio daquela serpente de bronze, levando-os à fé. E Deus livra o seu povo. E esse livramento confirma a sua aliança. Deus nos faz bem porque Ele tem uma aliança conosco. Agora surge a pergunta. Não há pergunta. Eles e nós. Qual é a relação deles e nós? Ficou mais fácil? A pergunta havia feito no início, né? Como nós podíamos ver isso? Quando nós somos provados, nos tornamos sujeitos a cometermos os mesmos erros do povo hebreu. Nas provações, podemos nos impacientar. A nossa impaciência pode nos levar à rebelião. A nossa rebelião nos leva à incredulidade e à ingratidão. Mas a despeito disso, o Senhor age de forma semelhante conosco. Se na provação nos rebelamos, Ele irá nos corrigir. Hebreus 12, versículo 4 ao 13, diz que o Senhor corrige aquele que ama. E que a correção, naquele momento, não parece motivo de alegria. Já viu uma criança apanhando do pai rindo? Que legal, gostando daquilo? Eu lembrei de uma situação agora, que o pastor contou para mim, que uma vez ele estava na igreja, e uma criança começou a fazer bagunça. Não foi o pastor Maurício, não. E a criança começou a fazer bagunça e a mãe falou, olha, eu vou levar você ao banheiro e você vai apanhar. E ela, não mãe, mas não parava. E ela falou, olha, não dá mais, vamos lá no banheiro. Pegou a criança, colocou no colo. Enquanto a criança saía, ela olhou por trás dos ombros da mãe e falou, irmãos, orem por mim. Nenhuma criança gosta de apanhar. Nenhuma criança gosta de apanhar. Não é motivo de alegria. Mas quando nós entendemos que existe um propósito, né, que Deus usa da sua disciplina para nos corrigir, e muitas das vezes a correção do Senhor nos leva à tristeza. E lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vamos ler esse texto? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo
produz morte. Nós nos entristecemos com a disciplina do Senhor, com a sua correção, mas ela nos leva ao arrependimento. Ao arrependimento. Então Deus age assim nas nossas vidas. Agiu com aquele povo. O povo sentiu dor. Muitos morreram. Mas foi uma ação disciplinadora de Deus que levou ao arrependimento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Se nas provas oscilarmos, a providência de Deus nos conduzirá à fé. E quando formos libertos dos abismos que cavamos com a nossa própria rebelião, Ele fará isso por causa de sua aliança e por causa do maior sinal de sua providência, que é quem? Jesus Cristo. Só antes de nós lermos um texto, eu havia comentado com a Renata, eu vou fazendo estudo e vou pedir a opinião dela. Então ela me ajudou a montar isso. Eu coloquei aqui, quando formos libertos dos abismos que cavamos com a nossa própria rebelião, eu coloquei essa frase lembrando de uma música do Cartola, que ele escreve para a filha dele, que é adolescente, e ela chega para ele e diz assim, olha, eu arrumei um namorado e eu vou sair de casa. Ela tinha uns 15, 16 anos. E ele escreve a música e mais ou menos assim, já é tarde, amor, mal começasse a conhecer a vida e já anuncia a sua partida. E no meio da música, ele fala a ideia de que ela iria se afastar do seu lar e que quando ela se afastasse do lar, ela chegaria a um abismo. Abismo esse que ela havia cavado com seus próprios pés. O que ele estava dizendo? À medida que você se afasta do lar, você vai cavando um abismo. Abismo que você cava com seus próprios pés. À medida que nós nos afastamos de Deus, nós cavamos um abismo. Abismo esse que cavamos com os nossos próprios pés, ao nos afastarmos do Senhor. E a palavra de Deus diz que um abismo leva ao outro. No entanto, Ele nos traz de volta, porque Ele tem uma aliança conosco. Ele fará isso, Ele agirá, nos livrará por causa da sua aliança e por causa do maior sinal de sua providência. Romanos 8, versículo 35 ao 39, o que diz? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada mesmo. Por quê? Porque este amor está em quem? O que diz o último versículo? O amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele é Ele que inaugura uma nova aliança, e Ele é o maior sinal da providência de Deus para aqueles que fazem parte da aliança dele. João capítulo 3, versículo 14 e 15, que é o texto que nós lemos no início, que diz: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Exato. Repare que este evento ele aponta para Cristo. Ele aponta para a providência de Deus. E a serpente de bronze lá no deserto era apenas uma sombra de uma realidade maior, de uma providência maior, que traria para o povo da aliança não uma vida física, mas a vida eterna. E nós podemos até mesmo fazer algumas comparações entre
a serpente levantada no deserto e Cristo. Nós vemos que, em ambos casos, a morte é consequência do pecado. O povo estava morrendo por quê? Porque havia pecado contra Deus. E quanto em termos espirituais, Romanos 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Se referindo ali à morte espiritual. A serpente trazia vida física, mas Cristo Jesus traz então a vida eterna. E a morte espiritual era a consequência do pecado. Em ambos casos, é Deus que oferece a solução. Não foi Moisés que teve a ideia de fazer uma serpente de bronze para que o povo olhasse. Foi Deus que determinou. É Deus que oferece a solução para Moisés. E é Deus que oferece a solução para um mundo caído em pecado, morto em delito e pecado. E a solução é Cristo, que é levantado. Em ambos casos, a solução consiste em algo que é colocado à vista. A solução graciosa de Deus consiste em algo ou alguém que deve ser colocado à vista de todos. O versículo 14 de João 3, ele diz que importa que o Filho do Homem seja, então, levantado. A serpente no poste é um retrato da maldição de Deus sobre o povo. Porém, a imagem de maldição tornou-se símbolo de libertação, de cura e vida. Deuteronômio 21, versículo 23, vamos ler o que diz? Uma pessoa abre em Deuteronômio 21, versículo 23, e outra em Gálatas 3, versículo 13. Deuteronômio 21, versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. É maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dará em herança. Aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Jesus foi pendurado onde? No madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok. Pergunta: como que a serpente, que é símbolo de Satanás e do mal, pode ser símbolo de Jesus Cristo? Na realidade, não é uma figura, ela não é uma figura de nosso Senhor, mas ela é uma figura do quê? Do pecado. Do pecado carregado sobre Cristo na cruz. 2 Coríntios 5, versículo 21, eu vou ler, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vemos o símbolo do pecado, que era o nosso pecado que estava sobre Cristo. A providência maior da aliança de Deus para conosco. A imagem da serpente morta e impotente levantada na haste simbolizava a destruição do pecado e do castigo da lei. Jesus Cristo na cruz se fez maldito em favor dos seus eleitos, tomando sobre si substitutivamente a maldição do pecado e redimindo-nos e justificando-nos pelos seus méritos no madeiro. Em ambos os casos, a morte é consequência do pecado.
Em ambos casos, é Deus que oferece a solução. É Deus que envia o seu Filho para morrer pelos seus eleitos, pelo povo da aliança. Em ambos casos, a solução consiste em algo que é colocado à vista de todos, que é símbolo de maldição, mas que se torna símbolo de livramento também. Em ambos os casos, os que olham com fé são salvos. Que em João 3, versículo 14 diz: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E sabemos que é a providência de Deus que leva à fé. É a ação regeneradora do Espírito Santo que leva aquele que o Pai escolheu na eternidade a ter fé. Porque tanto a fé quanto o arrependimento vem dessa ação regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas. Por fim, irmãos, nós podemos resumir de forma bem simples aqui, que a despeito da nossa infidelidade, Deus é fiel não a nós, mas à aliança que Ele fez conosco. E por meio de Cristo, a nova aliança é inaugurada. E em Cristo, vemos o maior sinal da providência divina para com o povo da aliança, a saber, a vida eterna, que Ele nos concede. Então nós percebemos que este texto, de Números 21, versículo 4 ao 9, mostra que temos atitudes semelhantes com aquele povo, que Deus age de uma forma disciplinadora conosco, nos corrige, Ele age de forma providente para conosco, e Ele faz isso porque tem uma aliança conosco. E o símbolo dessa aliança é Cristo Jesus. É o sinal da providência do Senhor para com seus eleitos. Se nós o negarmos, Ele continua fiel. E isso não deve nos levar a vivermos uma vida relaxada. Não é isso. Nós devemos reconhecer a nossa pecaminosidade e sabermos que nós somos salvos pelos méritos de Cristo, pela providência do Senhor, pelo amor dEle para conosco. E a nossa gratidão por reconhecermos isso deve nos levar para uma vida que agrade ao Senhor. É esse o intuito. Que é lógico que o texto ele tem muitas coisas ainda que nós poderíamos aprender. Nós tivemos uma visão panorâmica, né, deste evento que aconteceu no Antigo Testamento, mas que tem implicações e que faz referência ao nosso Senhor Jesus. Alguma pergunta? Alguma colaboração? De cada vez. Essa é velha, né? Eu falo direto isso. Irmãos, vamos encerrar este estudo. Vou passar para o reverendo Maurício. Mas antes, eu lembrei agora, nós vamos cantar um hino que de nossos inários, que faz com que essa mensagem seja gravada em nossos corações, que nos ensina que nós devemos olhar, mas olhar não para uma serpente de bronze, mas para a cruz, para Cristo Jesus, porque nele há salvação. E depois o reverendo Maurício estará fazendo o encerramento.
nossa dívida pagou, aleluia. Jesus a satisfez na cruz, sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, ele salva o pecador, aleluia, e salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus, redenção a que nos traz, aleluia, convertei-vos já ao Salvador. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aleluia, segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Nosso Pai, nós clamamos que o Senhor direcione os nossos olhos e que eles contemplem o autor e consumador da nossa fé, e firmemente permaneçam olhando para Ele, entregando a vida a Ele. Sejamos pessoas, Deus, que percebam a cada dia que somente confiando em Ti, que somente entregando a vida a Ti, descansando em paciência na providência do Senhor, haveremos de viver de maneira que Te agrade. Dá-nos a percepção das verdades da Escritura e nos ajude a vivermos por elas. Dá-nos então a Tua bênção. Nós oramos, clamando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero agradecer os nossos visitantes, há várias pessoas nos visitando hoje. Nós queremos conhecê-los, né? Então eu vou pedir para vocês que se apresentem, tá bom? Ali atrás, duas senhoras. Quais os nomes de vocês? Como? Marta? Isis, da mitologia. Seja bem-vinda, Isis e Marta. Que Deus os abençoe. Moram aqui perto? Sejam bem-vindas. Se são de alguma igreja, leva abraço à igreja de vocês. Se não, queremos recebê-las aqui, né, para caminhar conosco na fé, tá bom? Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe. Vai lá, se apresenta, por favor. Seja bem-vinda. A Gleice já esteve aqui com os irmãos várias vezes, né? Já cantou no coral aqui, eu não estava, mas eu vi na internet, tá bom? Seja bem-vinda, Gleice, que Deus abençoe. Aqui tem uma família que já veio algumas vezes, mas não todo mundo. Marcos vai apresentar a família toda, vai lá. Sejam bem-vindos, Silmar e Josiane, que Deus abençoe. Marcos me procurou domingo, pode sentar, Marcos, me procurou domingo, ele e a esposa. Disse, olha, nós começamos a vir aqui, aí fomos lá na igreja presbiteriana independente, estavam precisando de nós lá, ficamos, e agora nossa filha veio, e eles estão querendo que ela venha e se enturme aqui com a nossa mocidade. Então fazem um favor, tá, moços? Está apresentada a Josi, que Deus abençoe, tá? Esse relacionamento de vocês todos, tá? Irmãos, na semana que vem nós começamos um trabalho de estudos bíblicos. Na verdade já começamos no Evangelho de Marcos. Não sei se estão lembrados, não é o Evangelho de Marcos Kleber,
né? Ainda bem, né? Nós vamos começar o estudo do Evangelho de Marcos. Então, vai lendo aí o Evangelho de Marcos. O primeiro que eu dei, ainda foi antes das minhas férias, foi falando sobre o autor do Evangelho. Quem é esse João Marcos? O João, como o escritor Lucas diz, João apelidado Marcos, que escreveu o primeiro Evangelho, assim se crê, tenha sido o Evangelho que deu base para Lucas e Mateus. Quem foi este homem? Nós estudamos isso. Aí eu vou recordar um pouquinho de quem foi este homem, rapidamente, para a gente partir para uma das partes principais do estudo do Evangelho de Marcos. Qual é? Os principais temas. E por que a gente vai estudar isso? Porque sabendo quais são os principais temas, quando você chegar na sua casa e ler o Evangelho, você já tem um norte. Aí você vai ler o Evangelho com um pouco mais de ajuda, né? Para saber, puxa, esse tema está aqui, eu já li ele no capítulo 1, estou vendo ele repetindo lá no capítulo de número 14. Então, leia o Evangelho. As pessoas perguntam para mim, como é que eu devo ler a Bíblia? Eu acho que 3 leituras de cada texto são básicas. A primeira, uma leitura corrida. Lê o Evangelho. Você vai ter uma ideia. Depois você vai ler identificando temas. Depois você vai ler, né, tirando um pouco de cada passagem. Então nós começamos a semana que vem com essa leitura, né, geral e já tentando tirar os temas principais do Evangelho, tá? Então minha recomendação é que você venha e faça a leitura do Evangelho, tá bom? Convide uma pessoa para estar com você no estudo bíblico, para te acompanhar, alguém que você gostaria de compartilhar a palavra de Deus. E assim, Senhor, faça crescer esta obra entre nós, tá bom? Muito obrigado. Tem algum aviso de trabalhos da igreja? Sim. Sábado, a mocidade vai sair que horas daqui da igreja? Às 6 horas, e vão lá para São Caetano, na igreja da Rua Pamplona, porque o Marcos foi convidado para dar uma palestra. Lembrem-se, Marcos Kleber Siqueira foi convidado para dar uma palestra, e ele estará lá, tá? E aí ele está levando vocês para acompanhá-los, e eu acho isso ótimo, tá? Então, por favor, vocês que puderem, especialmente jovens, acompanhem nosso irmão Marcos nesse trabalho, e aí a gente já vai conhecendo outras igrejas, outras mocidades. Não sabemos ainda se vão de carro. Se não for de carro, irão de coletivo. Significa, para quem não sabe, busão, ônibus, tá? Mas é bem legal. Certo, Marcos? Já sabe a condução daqui para lá? Já? Melhor ainda. Tragam suas Bíblias e bilhetes únicos para esse trabalho, tá bom? Reunião de planejamento sábado pela manhã às 9 horas, não é isso, Voz do Além? Às 9h30, 9h30. Então todos os irmãos aí dos departamentos internos, a reunião de planejamento sábado pela manhã. E o aniversário da Vila Eutália, lembra? O pastor Lindbergh nos convidou. Quem não for com o MC Siqueira, vai com o MC Lindbergh, né, para Vila Eutália, que é aqui pertinho. Quem não sabe, aqui perto da Vila Matilde, na Praça José Gebara, que tem que falar devagar para não confundir as palavras. José Gebara. E lá tem bastante aniversário. Aniversário do pastor, da SAF e da igreja. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Pois não, senhor. Maurício, meu primo. Primo, um abraço para você. Eu vi a sua mensagem que domingo você acompanhou o culto pela internet. Que mora em Goiás. Mineiros, Goiás. Goiás, divisa de Mato Grosso. Tá? Um abraço para o meu primo querido. Apareça aqui em São Paulo, você passar um tempo com a gente aqui. Deus abençoe vocês. Bom descanso para todos. Obrigado.